Depois que o sobrinho relatou para o irmão, para o pai dele, né, que estava com incômodo no ânus e assim por diante, que é como começa mesmo essa investigação, e aí os pais se preocupam e começam as medidas, e depois esse advogado, o Tiago Felipe Avancini, ele acaba indo ao encontro do irmão e da cunhada, leva uma carta onde ele confessa absolutamente tudo e um pendrive onde ele entrega, inclusive com os vídeos da violência que ele praticou contra o sobrinho, ao que parece. Uma violência que vinha ocorrendo há muito tempo, pelo menos um ano, segundo aí as informações. O que causa uma surpresa, né? Porque era um rapaz muito bem preparado, um jovem culto, uma carreira dentro do direito que, apesar de jovem, já muito promissora, tinha sido presidente de comissões estaduais, comissões da OAB do Guarujá, inclusive a da criança e do adolescente. Olha só. Foi presidente da comissão de criança e adolescente, se não me engano, entre 2014 e 2015, já tinha sido vice-presidente desta comissão também da OAB, e professor universitário, né, difícil entender, né, o perfil ali que levou a este ato. Mas, em síntese, quando ele entregou para o irmão dele e para a cunhada, que moram em Santos, e aí não há notícia se foi pessoalmente ou se ele deixou na portaria, não sei, mas o irmão e a cunhada, assistindo aquelas imagens e lendo a carta, decidem tomar uma providência. E a providência que eles tomaram foi pegar aquele material e ir para a DDM de Santos. Na DDM de Santos, começa aí a investigação sobre estupro de vulnerável. E por que vulnerável? Porque ali o jovem, a vítima do estupro, o sobrinho, embora ele já tivesse mais de 14 anos, e isso as pessoas precisam saber, a idade de consentimento no Brasil é 14. É 14 anos. Sim. Acho particularmente uma idade muito baixa. Né? Eu também. Também. Particularmente. Concordo. Acho que a gente discute 14, tanta coisa sim. idiota na política hoje em dia e não discute as coisas mais sérias que nós realmente precisamos discutir. Né? Sim. Tempos são outros. Sim. Na década de 40, meus avós casaram quando meu avô tinha 15 anos, minha avó 16. Quer dizer, era uma outra realidade. Exato. Hoje nós estamos numa realidade completamente diferente. Mas, a par disso, embora ele já tivesse 16 anos, em virtude do transtorno que ele sofria, ele é considerado, ou que ele sofre, né, ele é considerado como uma pessoa vulnerável. A menos que ele tivesse condições, que ele tivesse o discernimento para a prática do ato sexual, o que não me parece ser este caso. Tá? Este caso não é essa situação. Então seria, sim, uma hipótese de estupro de vulnerável, que já vinha sendo praticado, ao que parece, segundo as imagens, segundo os relatos aí que acabaram sendo divulgados há mais de um ano. Então, pelo menos um ano de violência contra esse rapaz. É iniciado o inquérito policial, é pedida a prisão temporária na cidade de Santos, onde o promotor em Santos, ele concordou com o pedido de prisão temporária, mas o juiz, quando se manifestou, ele falou, peraí, Santos não é competente, porque o ato foi praticado no Guarujá, remetam-se os autos ao Guarujá. No Guarujá, o promotor, ele entendeu que não era hipótese de prisão temporária. Por que ele entendeu? Né? E aqui a manifestação do promotor, basicamente ele fala pra gente. Verifica-se que a prisão do averiguado não é imprescindível para as investigações. Nesse sentido, foi o próprio investigado que confessou perante o genitor do ofendido que havia mantido as relações sexuais. Além disso, não consta nos autos que Tiago tenha ameaçado a vítima ou praticado qualquer outra conduta com a finalidade de dificultar as investigações. Pelo contrário,
ele próprio entregou ao pai as fotos e vídeos contendo as imagens das relações sexuais. Aí é uma questão da compreensão do que é a prisão temporária. Prisão temporária é aquela por um prazo determinado, onde ela é realizada especificamente para investigação, para possibilitar a colheita de provas, que a gente possa coletar as provas, que a gente possa tirar a pessoa da sociedade enquanto outras testemunhas são ouvidas. Então, ela tem uma destinação específica, que é a prisão temporária. Então, a prisão temporária do rapaz, o Ministério Público se manifestou contra, e a Justiça, da mesma forma, entendeu que não era necessária esta prisão temporária, que apenas algumas medidas cautelares poderiam já satisfazer os requisitos necessários ali, e que já seria suficiente, e aí nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, ele trata para a gente da adequação e necessidade das medidas cautelares, então o juiz entendeu que elas eram adequadas e necessárias naquele caso, as medidas cautelares, que basicamente era não se aproximar do sobrinho e assim por diante, entregar a arma, etc. Foi feito um mandado de busca e apreensão na casa dele para recolher armas deste advogado, o Thiago Felipe. Cumpriram, recolheram uma arma. Depois ele se apresentou, porque ele não estava no local, foi prestar o depoimento, entregou mais uma arma. E depois é praticada a ação com uma terceira arma. Onde estavam essas armas? Que busca foi essa, né? Não, mas veja, provavelmente não devia estar na residência, porque se foi feita uma busca como ela tem que ser realizada, olhando cada canto daquela casa, lá não estava. Então, acharam uma arma, depois tem uma outra arma, e depois ele acaba praticando o evento. E aí, é só um detalhe que consta, né? Aí eles ainda encontram o 38 no colo dele, né? Entre as pernas dele, que ele estava no chão, e mais uma caixa com munições ali no criado mudo da mãe. E aí fica essa dúvida, né? Como que não localizaram todos esses pertences? É por isso que nós temos investigação ainda, e continuará a investigação. Eu sei que o termo, as pessoas não gostam de usar muito o termo suicídio, mas no direito a gente ainda continua usando esse termo, porque é o termo que está no Código Penal. Então o artigo 122, ele trata deste termo, e o crime não é a pessoa, obviamente, a pessoa tentar se suicidar, nem se suicidar, porque não teria nem como punir a pessoa, porque ela já morreu. Né? A morte é causa de extinção da punibilidade. Mas a par disso, o crime não é este. O crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. Então, este é o crime que nós temos, que é o crime equivalente nosso aqui, que é nosso crime ligado ao ato do próprio extermínio, do autoextermínio, do suicídio. Então a gente tem que procurar, nesta investigação, saber se alguém induziu, criou na mente dele aquele desejo de praticar esta ação, e aí a gente precisa verificar com quem ele conversou, com quem ele trocou informações, onde ele esteve nos últimos períodos. Ou se não criou na mente dele, ele já tinha essa ideia pretérita, porque me parece que naquela carta que ele deixa para o irmão, ele já tem esse desejo, ele já exterioriza esta vontade. Se alguém instigou. Antigamente a gente costumava ver muito, né? Graças a Deus isso acabou, as pessoas tinha alguém num prédio e as pessoas embaixo gritando, alguns incentivando, alguns falando pula mesmo, que era algo assim que na década de 80, 90 a gente via bastante isso, inclusive na TV. Casos famosíssimos, se as pessoas gostam disso, dá uma pesquisadinha no Google depois, vão encontrar casos absurdos disso. Isso é instigação. É você instigar o outro que já estava com aquela ideia, mas você reforça. Não, acho mesmo. Olha, você vai responder um processo aí por estupro de vulnerável. Neste caso, uma pena de 8 a 15 anos, aumentada na metade porque você é tio. Com mais um aumento de 2/3 pela quantidade de vezes, você não vai sair nunca.